Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Esporte na História, chegando no mês de maio com o projeto Esporte Entrevistas. Vocês que já acompanham aqui o canal sabem que uma vez por mês nós temos algum entrevistado aqui, alguém que vivencia na sua vida profissional o esporte de alguma maneira. O canal Esporte na História, para quem se interessa pelo tema e está chegando hoje, é um canal que busca trazer conteúdos qualificados acerca do campo esportivo, do esporte, da educação física, das práticas corporais como um todo, trazendo pesquisadores, jornalistas, atletas, pessoas que vivenciam o esporte nas suas mais variadas facetas, né? Aqui a gente já teve profissionais da educação física, historiadores, jornalistas, profissionais do direito desportivo sendo entrevistados. E, para além das entrevistas, temos 4 vídeos mensais, um por semana. Primeiro vídeo do mês é sempre um que eu falo sobre algum livro de esporte. Tem no dia 8 Futebol em Histórias, onde eu conto alguma história relacionada ao futebol. A gente está vivenciando agora os projetos relacionados à Copa do Mundo, então eu tenho contado sempre nos vídeos de história do futebol, alguma história curiosa, problematizadora da Copa do Mundo, para além do campo e bola, né, falando das questões políticas e sociais que remetem ao futebol. Dia 15 de cada mês é sempre o dia da entrevista. Já vou apresentar o meu grande convidado de hoje, que será um prazer tê-lo aqui no canal. E no dia 22, para quem tem me conhecido, sabe que eu pesquiso na minha trajetória o esporte na Colômbia. Então, todo dia 22 é um vídeo específico sobre esporte na história da Colômbia. É uma coisa, uma peculiaridade da minha trajetória que eu tento trazer também para um público que ainda não conhece o tema. Então, você que tem interesse, se inscreva no canal, ative notificações, compartilhe o conteúdo aqui com seus amigos e amigas, curta aqui o vídeo, isso ajuda muito no engajamento aqui do nosso trabalho, né? E sem mais delongas, né, já aproveitando para apresentar aqui o meu convidado do dia, eu já tenho tido, pela experiência de trabalhar também no jornalismo esportivo e o contato que eu tenho feito com profissionais da área, tido a preocupação de trazer profissionais da comunicação social, do jornalismo, que trabalham e vivenciam o esporte das suas mais variadas possibilidades, né? E já tinha tido interesse há um bom tempo de falar sobre biografias de atletas, de pessoas do campo esportivo, do mundo esportivo como um todo. E estou tendo o prazer hoje de ter aqui como convidado aquele que eu considero talvez o maior biógrafo de atletas de futebol do Brasil. Não é biógrafo apenas de atletas, tem uma trajetória ampla que ele vai poder aqui compartilhar conosco acerca do que é escrever uma biografia, de como ele entrou nesse mundo. Mas eu estou falando do Marcos Eduardo Neves. Marcos, primeiro dizer que é um grande prazer. Eu acho que eu sou leitor dos seus livros desde a adolescência. Eu até separei aqui, eu tenho a primeira versão do livro do Heleno, que foi antes do filme do Heleno, lá que o Rodrigo Santoro participou, Também exatamente tenho. essa. Somos dois. Nós dois temos. Já teve uma Né? segunda versão com capa bonitona também, que quem for comprar hoje acho que vai ter mais acesso a essa última versão, né? E eu lembro que ainda adolescente, e na minha trajetória eu entrei para fazer história na UERJ quando eu estava com 18 anos. E, consequentemente, fui entrando ali nos grupos apesar de estar na história, nos grupos de laboratório ligado à comunicação, a jornalismo, com o professor Ronaldo Delau, o professor Álvaro do Cabo, que são professores que me trouxeram naquele momento para os estudos do esporte dentro do mundo acadêmico, dialogando história, comunicação social, sociologia. E ali eu comecei a conhecer não só os seus, mas outros vários livros de jornalistas, de acadêmicos que dialogavam com o esporte. Eu sempre me interessei pela temática da biografia, né? A história, enquanto área, tem muito diálogo nessa questão da memória e nada mais marcante do que você preservar a memória de alguém ou algo quando você fala sobre um exercício biográfico, né? Tenho tido a tentativa, meio falha até o momento, de escrever biografias na minha trajetória. Ainda não consegui colocar 100% em prática esses projetos, mas estou engateando para, quem sabe, um dia alcançar. E você tem sido, sem dúvida alguma, um dos meus grandes espelhos para isso, né? Então, primeiramente, dizer que é um grande prazer. Muito obrigado por você disponibilizar um pouco do seu tempo e estar aqui conversando com a gente. E seja muito bem-vindo ao canal Esporte na História, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por todo esse preâmbulo. Eu fico lisonjeado de ouvir isso, de saber que você lê os meus livros. Não há nada pior para um escritor do que não ser lido, Com né? certeza. Então, estou chateado com muitos amigos meus que ficam horas na fila no lançamento de livro meu, pega, bota na prateleira e não lê. E aí eu prefiro que uma pessoa leia, sabe, do que 1 milhão em vendas sem ninguém ler.
entendeu? Então, assim, se você lê alguns dos meus livros, eu fico muito feliz, satisfeito com isso. E aí eu vou te falar da honra ser minha, porque eu gostaria muito de ter feito uma faculdade de História. Eu fiz 3 anos de psicologia, depois me formei em jornalismo e o destino acabou me levando para o mundo das biografias, para a literatura, mas adoraria e acredito que ainda vai fazer uma pós ou uma faculdade mesmo de História, porque é impressionante, é imprescindível para a humanidade saber o nosso passado, para a gente pensar no presente e futuro. Não, perfeito. Eu sou suspeito para falar, né? Eu acho a história uma área apaixonante. Só que é uma coisa que eu sinto falta, assim. Na minha trajetória, eu fui fazendo mestrado, doutorado, e até no pós-doutorado, quando já estava avançado, eu sempre dialogando com a galera dentro da academia, da universidade, pesquisando o esporte. E eu sentia falta de trabalho de historiadores sobre biografias, né? Biografar personagens históricos, personagens que tiveram relevância. Não estou falando só do esporte, mas de uma maneira mais ampla, pensando a sociedade. E fora da academia, a gente tem, felizmente, algumas boas iniciativas. Você é um dos que tem colocado o seu trabalho em vários personagens que estão sendo aí descritos durante um bom tempo já na sua trajetória. E eu sempre inicio, Marcos, assim, como o canal tem o foco do esporte, mas hoje a gente não precisa ficar preso necessariamente ao esporte para falar da sua trajetória, mas eu inicio, já que você fez biografia, para quem não conhece, Renato Gaúcho, Heleno de Freitas, Alex, teve um livro recentemente sobre o Zico, para quem é botafoguense, tem do Louco Abreu, do Nunes, que fez os gols lá no Mundial de 81 do Flamengo, e só pegando o nome de alguns relacionados ao esporte, né? E aí ele vai poder citar também os outros e os atuais trabalhos que ele está fazendo. Mas como você tem uma inserção, como você destacou, né? Fez jornalismo, trabalhou no jornalismo esportivo, se inseriu nesse campo e foi sendo puxado para a biografia. Da onde veio a sua paixão pelo esporte, né? Já que você veio a trabalhar com esporte, com o futebol, tem essa paixão, ainda escreve sobre o tema, onde o Marcos Eduardo Neves, da infância, da adolescência, teve essa paixão aflorada a ponto de pensar que isso poderia ser, no futuro, quem sabe, uma forma de atuação profissional, né? Eu posso viver falando de esporte, de futebol, de personagens, né? Onde que o futebol, o esporte em geral, despertou em você essa paixão, porque isso é uma característica muito comum de quem vivencia o campo esportivo, né? Diferente de outras coisas, às vezes você vai falar, vai trabalhar no jornalismo político, por exemplo, mas não necessariamente você gosta dos políticos ou da política, mas você está ali fazendo. Agora, o esporte mexe com a emoção, mexe com essa Paixão. catarse, mexe com essa excitação do indivíduo. Então, eu queria saber se com você foi diferente ou foi um caminho similar de também ter essa paixão da infância que acabou virando profissão, né? Não, então, assim, o meu caminho eu acho que difere de bastante gente, porque assim, antes de gostar de esporte, eu aprendi a gostar do Flamengo. Antes de gostar de esporte mesmo, porque meu pai era botafoguense fanático, e quando eu tinha 5 anos, em 1981, ele falou: Filho, vou te levar no Maracanã, você vai ver gol, vai ver o que que é gritar gol, a loucura que é o Maracanã. E aí ele, em 81, me levou num Botafogo e Flamengo, que acabou 0-0. E Eu quando ia acabou zero a perguntar se foi do zero, Mendonça com o Júnior, ou 6-0. se ele me levasse no jogo seguinte, era o do Mendonça e eu viraria Botafogo. Era, porque as quartas de final eram 2 jogos. O primeiro foi 0-0, o segundo o Botafogo ganhou de 3-1. E aí ele errou no jogo. E aí nisso eu estava ali na torcida do Botafogo. A galera que mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, vai me entender o que eu vou falar. Eu ali na torcida do Botafogo, eu me senti como um cara que está em Niterói, na Praia de Caraí. Eu estava adiante, estava olhando para frente, De vendo como o frente. Rio de Janeiro é lindo. Então eu estava ali na torcida do Botafogo, todo mundo feliz da vida, menos eu, porque 90 minutos para uma criança de 5 anos demora uma eternidade. Então todo mundo feliz, acaba o jogo, não teve gol, foi 0-0. E aí o meu pai e todo mundo ali, cadê o campeão da Libertadores? Cadê o melhor time do Brasil? E não sei o quê. Todo mundo feliz, menos eu. E aí eu me identifiquei com aquela massa que estava vaiando, que era a massa rubro-negra. Então eu me tornei Flamengo antes de gostar de futebol, porque não saiu gol, senão já gostaria de futebol. Então já me tornei Flamengo ali. E aí, caminhos que vão acontecendo. Aos 12 anos, eu virei sócio de um clube. O clube era o Clube de Regatas do Flamengo, que ficava a 3 quarteirões da minha casa. Eu morava no Leblon e o clube fica no Leblon, embora chamassem de Gávea.
né? Hoje é Ninho do Urubu, mas antigamente era ali que os jogadores ficavam, os nadadores, todo o esporte do Flamengo ficava reunido ali. Então, assim, quando acabava a aula, é, eu ia para o clube. E quando dava 4 horas da tarde, eu pedia insistentemente para o pessoal do departamento de futebol e segurança me deixarem ser gandula, até que um deixou. E aí, aos 12 anos de idade, eu entrei no maravilhoso mundo do futebol, conhecendo os bastidores, entrando no vestiário, descobrindo coisas que quem estava na arquibancada como eu não sabia. Mas, assim, a minha paixão pelo esporte eu devo a um professor, pelo esporte e pela literatura. Porque, assim, todos nós gostamos de ser bem avaliados. E na escola, eu era muito bem avaliado em educação física. Sim. Era suar para passar em matemática, suar para passar em química, em biologia, nessas coisas. Então, mas em educação física eu ia bem, ganhava 10. Nossa, então assim, eu amei esporte porque era onde eu me avaliava, eu era bem avaliado. E aí esse professor de educação física, sabendo que meu aniversário estava se aproximando, falou: "Vou te dar um presente". E aí eu crente que ia ser uma bola, uma luva de goleiro, alguma coisa assim, ele me deu um livro. E eu não lembro nem que livro foi. Na hora eu fiquei muito decepcionado, assim, só que eu falei, não, se ele me deu, tem que ler. E aí eu li, e a partir desse momento eu percebi que quando a gente é, não existia, né? Mas quando a gente larga o celular, larga a tela de TV e não sei o quê, e entra no mundo do livro, você é teletransportado para uma outra realidade, uma realidade virtual, e nela você vê coisas, descobre coisas, se informa, se forma como cidadão, enfim. Então, a partir daí, eu comecei a gostar de livros e, graças a Deus, consigo trabalhar com o que eu amo, né? Como diz o Confúcio, trabalhe com o que tu amas e jamais precisará trabalhar um dia da tua vida. Será sempre uma grande diversão. Então, é uma diversão fazer biografias e é meu ganha-pão. E, assim, se eu ganhar um dia na Mega Sena, já me perguntaram o que eu ia fazer, eu ia falar, falei livros. Só Que que sem maravilha. prazo, com toda a calma do mundo, escolhendo o personagem, entendeu? E por aí vai. Isso seria um sonho, né? A gente viver só disso e você tem esse sonho na prática, porque, querendo ou não, como você falou, né? Transformar a profissão em algo que é prazeroso para você. Então, você conseguiu vincular aquele sonho do menino que era bom em educação física com um menino rubro-negro que se tornou rubro-negro, curiosamente, num momento de empate naquele time que ganhava de todo mundo, mas você teve essa lembrança guardada de uma maneira marcante, e não era difícil se tornar Flamengo naquele ano, naquele momento, né? É válido destacar isso, né? Era Então, que nem hoje em dia. Hoje em dia tem a Arrascaeta, Bruno Henrique, é, Rossi. Naquele tempo tinha Leandro, Júnior, Zico. Então era muito fácil ser Flamengo. a Eu galera falo pro meu hoje, pai, pai, você viu o Garrincha? Você não virou Botafogo? Pai, eu tô vendo o Zico. E o Zico era, para essa geração que não sabe, era como se fosse o Messi. Era um cara altamente objetivo. Se ele tivesse que dar 3 canetas, era porque o gol estava no caminho. Era no caminho do gol. Não é ficar dando 5 balãozinhos sem sair do lugar. Então o Zico era altamente objetivo, altamente técnico, artilheiro, deixava todo mundo na cara do gol. Então o Zico era o Messi. Eu tinha o Messi no meu time, então não tinha como não torcer pro Flamengo. e Enfim. o próprio Zico já deu algumas entrevistas falando isso, né? Que talvez o jogador que ele mais se assemelha, né, no tempo atual seria o Messi. Na verdade, o Messi se assemelha a ele, né? Porque o Messi que é da atual geração e joga ali numa posição meio que de um ponta de lança, apesar do Messi jogar aberto várias vezes, que tem esse objetivo também, né? De ser um cara que não é o do balãozinho, não é o que vai. Ele sabe, tem o futebol arte, mas ele tem objetividade, né? E o Zico tem esse perfil e na minha humilde opinião, na posição, foi o mais próximo do Pelé que a gente teve na história, né, do futebol brasileiro. E Eu acredito que ele seja o segundo maior jogador, englobando todas as qualidades possíveis, né? Cabeceio, passe, drible, profissionalismo. Depois do Pelé, eu acho que o Zico carreira longeva, enfim. O Zico foi o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Embora existam, né, gênios, artistas, assim, tipo o Ronaldinho Gaúcho, ele foi um extraterrestre, mas durante 2 anos, um três período anos no curto. máximo. Exato. Né? O Garrincha, a mesma coisa, foi um extraterrestre, mas durante uns 4 anos no máximo.
Então, assim, o Zico ficar quase que 20 e poucos anos em evidência, sendo o Zico com 4 operações no joelho e 3 no outro, não é qualquer um. E aí, um pouquinho da gente está falando do Zico, né? Um dos seus é, grandes trabalhos, aí já tem O aí o efeito livro Zico, o efeito Efeito Zico. Zico. Quer começar falando sobre esse livro um pouco? Qual foi a motivação de escrever sobre o Zico? Eu ia falar numa ordem cronológica de outro jogador que jogou com o Zico, né? Que foi o Renato Gaúcho, que foi o, Nato, Nunes, e dois dos seus grandes trabalhos foram de atletas que estiveram com o Zico, né? O Renato no título de 87, o Nunes na grande geração ali do início dos anos 80. Mas eu acho que a proposta desse livro do Zico, que é mais atual, para além de falar de uma biografia, tem a ver de falar da influência do Zico para os outros, né? é Conta liderança, para é a um livro gente um de pouco liderança. sobre isso, né? Por exemplo, eu li um pouco sobre, não concluí ainda, o livro do Mauro Betti sobre o Zico, que foi lançado até na mesma época que o seu, se eu não estiver enganado, e tem um perfil mais biografia clássico, né? Biografia. Você já trouxe O do a Mauro, meu perspectiva. amigo, do É, Mauro, o Mauro é biografia do Zico e com todo respeito ao Mauro, meu amigo, enfim, assim, biografia do Zico, eu costumo dizer, se alguém me perguntar qual foi o livro mais marcante da tua vida, você tem ideia, esse professor de educação física, eu não lembro qual era o livro, não lembro, eu sei que sim, foi marcante, mas eu não lembro, então não é mais marcante do que um que eu lembro, que se chama Zico, uma lição de vida, de um outro Marcos, chamado Marcos Vinícius Bucar Nunes. Esse livro é de 1986, lançado antes da Copa do Mundo, e ali era uma biografia do Zico até 86. Ele ainda jogando futebol, ainda prestes a jogar a terceira Copa, ainda prestes a ganhar mais um Campeonato Brasileiro, enfim. E, pô, longe de fazer história no Japão como ele fez. sim. Então, assim, esse livro me impactou demais. Então, assim, biografias do Zico eu tenho umas 5 ou 6. Do meu professor Roberto Assaf, quando o Zico fez 60 anos. E esse livro, a ideia foi o seguinte: o Zico ia fazer 70 anos e eu conheço o Zico desde 87. Então, eu sou ruim de matemática, eu era bom em português. Eu sou ruim de matemática, mas eu acho que são 39. 38 anos, 39 anos. Eu digo para o Zico, eu te conheço há 39 anos, mas ele só me conhece há uns 15, 16, porque eu era um gandula. Mal comparando, eu era como pessoas que eu digo que são biografáveis, que tem que ser respeitado, como um gari. Por exemplo, o gari deve ser uma biografia maravilhosa. Sim. Não é aquele que fica rebolando na Sapucaí com vassourinha, Exatamente. não. O gari que limpa a rua, que não deixa ficar um cheiro ruim nas nossas casas. Enfim, esse cara é um ser invisível, é um Luano Piovano. Entendeu? É um homem invisível, ninguém dá bom dia, ninguém faz nada, e olha o trabalho que ele faz, muito mais importante que o meu, Sim. entendeu? Então, assim, é, o Zico, eu era um ser invisível, eu era um gandula, ele não me via, eu só repunha a bola, enfim. E aí eu brinco com ele com isso. E aí, quando ele ia fazer 70 anos, eu falei, Zico, que tal a gente fazer um livro diferente, né? Porque biografia eu tenho uns 7, 8 teu. Aí ele falou, pô, Marquinhos, eu tava precisando, cara, porque eu tô dando muita palestra pelo Brasil inteiro, só que a palestra são de 2 horas. Como é que você vai resumir 60 anos no futebol como jogador, como treinador, como presidente de clube, presidente do sindicato, ministro dos esportes? E, pô, como que você vai resumir tudo isso em 2 horas? Então, assim, o ideal é o cara, as pessoas assistem a minha palestra e saem de lá com um livro onde vão poder ter muito mais acesso a informações que eu gostaria de deixar como legado, né? Porque biografia é biografia, mas a liderança dele serve muito para o mercado corporativo. Então, tem empresas que às vezes compram 5 mil livros, distribuem para os funcionários, do pessoal da Copa aos altos executivos. Porque como lidar com alguém hierarquicamente superior? O Zico conta como ele lidava com certos sheiks, cheio da grana, que tentava botar um jogador quando ele era técnico acima dele. Como lidar com alguém que fica dando migué, que saiu para a noite, chegou pô, virado e não quer treinar de manhã. Então, tem muito disso em qualquer setor de trabalho, quem trabalha em equipe. Você percebe que o cara já matou a mãe 5 vezes, a tia 8.
entendeu? Então, assim, é um livro de liderança, como ser um líder, como manter o respeito, tanto que o subtítulo dele é Como obter índice de rejeição zero na sua profissão. Então, para falar mal do Zico, todo mundo, como cidadão, pessoa, amigo, profissional, artilheiro, pai de família, você não tem uma vírgula para falar mal do Zico. Vai ter que dizer que ele perdeu um pênalti na Copa do Na Mundo. Copa. E só perde pênalti quem bate, né? Como Exatamente. diz outro biografado meu aqui, o Louco Abreu, o pênalti tem 4 chances. Ou você faz o gol, ou o goleiro pega, ou vai na trave, ou vai para fora. Então, 20, no fundo, são 25% de chance. Então, o pessoal acha que bater pênalti é 99% de chance. Não é assim. Então, o Zico não tem problema nenhum com isso, mas para falar mal dele, falam disso. E outros que não bateram e que nem queriam bater, enfim, ninguém fala. Mas o Zico assumiu, porque ele assume a responsabilidade, ele sabe aonde é o dever do líder. E quando uma vez eu perguntei para ele se ele tem algum pesadelo com isso, de ter perdido um pênalti numa Copa do Mundo, ele falou: nenhum. Quem é que batia melhor do que eu? Quem é que treinava mais do que eu? Entendeu? Quem é que ia tirar a bola da minha mão? Se o cara perde, acabava a carreira do cara. Sim. Entendeu? Então o Zico é muito resolvido com isso. E não é só o Zico que perdeu o pênalti de Copa do Mundo, né? A gente sabe que o Baggio, tanta gente já perdeu o pênalti de Copa do Mundo. E piores são aqueles que são endeusados ainda pela nova geração e que sequer chamam a responsabilidade de bater. Então eu acho que pior do que bater um pênalti e perder é você sendo o principal jogador do time, o craque do time, um dos maiores ídolos do esporte mundial. Você ter a chance de uma disputa por pênaltis em vez de iniciar a cobrança para diminuir a responsabilidade dos próximos, deixar um menino de 20 anos bater um pênalti e de repente você só quer bater o último para ser o gol da vitória e sair como herói, e acaba que não tem último porque outros perderam antes, e você sendo o melhor cobrador, o melhor finalizador, tecnicamente insuperável no elenco, você não bateu o seu pênalti. Então, para mim, isso é pior não, do que perder pênalti, porque você não assume a sua responsabilidade, a responsabilidade de um líder. O Zico assumiu, perdeu, acontece, vida segue e ele continua sendo o Zico. Se tiver na Torre Eiffel, se tiver na Estátua da Liberdade, todo mundo vai saber quem é, continua sendo o Zico. Não, e como diz o Louco Abreu, né, que não morreu ninguém, então não tem que pedir desculpas a ninguém. Apenas bati, não fiz, faz parte do jogo. Eu concordo, e você tinha citado o Baggio também. Eu acho que o Baggio não deixou de ser entendido como um dos grandes jogadores da história da Itália porque perdeu o pênalti na Copa, né? Eu acho que a gente tem que olhar a biografia para além da Copa, porque a Copa tem um peso e muitas vezes direciona um olhar até equivocado sobre a grandeza do que foi aquele atleta como um todo, né? Porque é um torneio de um mês que às vezes você resume ou amplifica de uma maneira exacerbada o que foi aquele personagem, né? Eu lembro claramente, não por viver, mas por estudar o tema que antes da Copa de 82 não se tinha um debate sobre Pelé ou Maradona, como no final do século tentaram embutir. O debate era Pelé está aqui, é Maradona ou Zico. E acabou que o Zico não ganhou a Copa, o Maradona ganhou, o Maradona virou algo maior. Mas assim, e se o Zico ganha em 82 e o Maradona não faz o gol de mão em 86 e não ganha a Copa, né? Então, será que o Maradona teria esse peso todo? Eu não estou aqui falando para diminuir o Maradona, longe disso, foi um gênio, mas é sobre as narrativas que são construídas em cima de momentos pontuais e que não deveriam ser esses momentos que definiriam o que é o indivíduo como um todo, né? O Zico tem uma trajetória que fala por si, né? Não só como pelas Exatamente. conquistas. Eu fiz essa pergunta para o Zico, né? E assim, para mim, o Zico foi o jogador mais completo que eu vi jogar. Depois do Sim. Zico veio o Messi. Mas eu perguntei para o Zico, e ele me falou: na minha geração, o melhor jogador foi o Maradona, melhor do que eu. Eu não concordo isso. Eu acho que o Maradona foi o jogador mais genial. Eu chamo o Maradona da Vera Fischer do futebol. Quando se drogava e não sei o quê, achava que estava morto, acabou a carreira, voltava melhor ainda. Entendeu? Então, assim, o Maradona não foi atleta, o Maradona foi artista. Hoje a gente tem muito atleta, pouco artista. Então, assim, o Zico jamais perdeu para o Maradona. Foram 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Seja Brasil e Argentina, Udinese e Nápoles, Flamengo e Boca Juniors. Então, ele jamais perdeu para o Maradona. Mas ele assume que o Maradona foi melhor do que ele. Eu concordo que o Maradona foi mais genial do que ele,
Foi o mais lindo dos jogadores que eu já vi jogar, lindo no sentido de beleza da arte, Simplicidade, mas né? o Zico era mais completo. O É Zico a era mais parte. completo. Cabeceava, o Zico o Maradona fazia com aquela esquerda o que talvez não, o que certamente Deus consegue fazer. Mas o Zico fazia com a direita, cabeceio, drible, tudo. Então, assim, o Zico fala, é difícil alcançar a perfeição, mas treinando muito você chega à excelência. O Zico era excelente em todos os fundamentos e o Maradona era perfeito em alguns. Perfeito. Falando de um dos livros que você já fez, a gente tocou no tema aqui do Heleno. Da onde veio a ideia de escrever sobre Heleno de Freitas, Marcos? Eu pergunto porque você está falando como flamenguista que tem pai botafoguense e eu sou botafoguense. Então, a minha trajetória de ler livros sobre o Botafogo começou muito na adolescência com as biografias, né? Então, eu li a Sim. biografia do Quarentinha, li a biografia do Heleno que você escreveu, Garrincha, do Garrincha, que o Cássio escreveu, um livro o maravilhoso. maior livro de futebol já feito na história aqui no Brasil, o livro do Aquele Garrincha. livro é Quer dizer, biografia. espetacular. Tá aqui em É. cima, né? Tá ali em cima, ó, no meio ali dos É outros. é uma É estrela solitária ali no meio dos outros. isso. E o Heleno foi um ídolo dos anos 40, né? Então, assim, de uma geração do Botafogo que não ganhou títulos, depois ele vem a ganhar um Carioca pelo Vasco, né? Tem a trajetória Isso. por eu ter pesquisado futebol colombiano, escrevi um livro sobre o período Eldorado do futebol colombiano. Quando ele vai jogar Do no Atlético Júnior Júnior, de Barranquilla. isso, no Barranquilla, ele é um dos brasileiros que vão nessa aventura, né? Depois da confusão que ele teve com Flávio Costa, tudo isso, a biografia que você escreveu me apresentou um pouco desse tema em relação ao Heleno para entender também a contribuição dele nesse contexto, né? Também teve passagem pelo Boca na Argentina. Por que o Heleno? Por que que você trouxe Heleno e acabou virando não só referência o livro, teve uma nova edição, como foi depois o modelo para a criação de um dos filmes que eu acho na carreira do Rodrigo Santoro um dos mais espetaculares que ele contracenou como protagonista, né? Então, a ideia do Heleno começou nesse livro aqui, nesse livro chamado Legal. Anjo ou Demônio, a polêmica trajetória de Renato Gaúcho, que quando eu fiz o livro, como o Renato foi um grande ídolo é o maior ídolo do Grêmio, e tinha jogado em três grandes do futebol carioca, e hoje em dia já treinou mais um, o quarto que ele não tinha jogado, ele treinou, está treinando ainda, o Brighton. É, eu pedi para o prefácio ser do Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil. Eu adorava ver o Luiz Mendes na televisão. Pedi para o Luiz Mendes fazer o prefácio. Aí ele escreveu o prefácio e pediu: me dá o livro para eu ler. Aí eu dei o livro na folha 4, enfim, assim, antes de sair, né? Ele leu, gostou muito, e era meu primeiro livro. Eu estava estreando na carreira com um personagem já, tipo, batendo um pênalti de Copa do Mundo, um personagem fortíssimo. Eu não saí da responsabilidade. E aí o Luiz Mendes, no prefácio, ele fez o prefácio e falou, e no final ele colocou, depois de uma pesquisa tão extensa sobre Renato Gaúcho, quem sabe o Marcos escreve sobre Heleno de Freitas e não sei o que, né? E terminou assim. E aí eu costumo dizer que meu aperto de mão com o Heleno foi pelo Google. Foi o Google. Quando ele botou isso, eu botei Heleno de Freitas. Tudo que eu sabia do Heleno, aquelas coisinhas de historinha, curiosidades, jogador do Botafogo, o maior ídolo da era pré-Garrincha, morreu num sanatório. Era tudo que eu sabia do Heleno. E aí, com o aperto de mão que eu dei no Google ali, cara, eu comecei a ver que o cara era do Clube dos Cafajestes, amigo do João Saldanha, jogou na Colômbia, essa coisa toda, foi para o Boca Juniors, teve um pseudo caso com Evita Peron, enfim, comecei a falar, cara, ninguém escreveu sobre esse cara, ele morre aos 39 anos, definhando no manicômio. E aí eu debrucei na pesquisa, e aí foi o meu segundo livro. Depois do Renato, graças ao Luiz Mendes, eu emendei com o Heleno, e aí, paralelamente, para não ficar taxado como digamos, o biógrafo do futebol, eu estava lançando também esse aqui, que é o Vendedor de Sonhos, A Vida e a Obra de Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, e essa aqui tá Sonhos, porque é a edição madrilenha. E aí eu lancei assim Renato e depois, 3 anos depois, eu lancei Heleno e Medina.
E aí eu já fiz uma tríade ali, um pódio que é difícil de ultrapassar. Graças a Deus, o meu último livro, eu não digo último, né? Que Papai do Céu, eu não espero que me leve tão cedo, mas o meu livro mais atual é o do Zico. Então, eu consegui, assim, botar esse pódio aí para o pessoal achar. Eu acho muito bacana quando chega alguém assim, tipo o Paulo Vinícius Coelho, e fala assim: teu melhor livro é o do Renato. O Gustavo Villani chega assim para mim: teu melhor livro é o do Alex. Cara, o cara achar que meu melhor livro é o do Renato, eu tinha 26 anos, cara. Eu hoje escrevo muito melhor, eu tenho o dobro praticamente. Então hoje eu escrevo muito melhor. Então, assim, mas o cara acha que é, porque ele se interessa pelo personagem e achou bacana o livro. Mas, assim, você com 26 anos, você deve ter isso. Mas quando você tinha 15 36. anos, não, você está com 36 anos. Se você se imaginar tirando mais 25, que é o meu caso, que eu estou com 51, 36 menos 25 dá o quê? 11. Então, Isso, assim, o que você escreve hoje é muito melhor do que com 11. com certeza. Concorda? Então, assim, hoje, qualquer livro que eu faço, eu não leio mais. No máximo, eu pego para pesquisar um fato ou outro. Porque eu vou ler um menino de 26 anos e vou falar, cara, eu tinha que tirar esse parágrafo, e tinha que botar uma vírgula aqui. Eu estou sempre em. Nós, seres humanos, estamos sempre em Evoluindo. constante evolução. Entendeu? Então, eu não sou mais aquele que faria o livro do Renato. Hoje eu faria um livro diferente do Renato. Que talvez mantivesse a amizade que eu tinha com ele desde que eu era gandula do Flamengo. Talvez, sem perder a credibilidade, afinal, Renato continua sendo um dos mais polêmicos personagens de toda a história do futebol brasileiro. Mas o Heleno de Freitas, para mim, é o maior personagem da história do futebol brasileiro. Ele foi vítima tanto no campo pessoal, por conta da sífilis, que ele pega no auge, quando ele era o, um homem muito bonito e acaba indo para um sanatório, e tanto no campo profissional, porque ele seria, digamos assim, teria a oportunidade de ser o único jogador da história do futebol mundial artilheiro de duas Copas do Mundo, 42 e 46. Em 42 ele tinha 22 anos, em 46 é o auge de qualquer jogador, 25 a 26 anos. Então ele não teve a chance de hoje um garoto lá na China pegar a lista dos artilheiros da Copa do Mundo, aí vai ver que em 38 foi Leônidas da Silva. E aí tem um hiato por causa da Segunda Guerra Mundial, tem um hiato, e em 50 foi Ademir Menezes, ou seja, os brasileiros ali sempre no topo. E esses 2 anos aí, 42 e 46, quem brilhava era Heleno de Freitas. Então o destino foi cruel no campo pessoal e no campo profissional. O Heleno tem essa curiosidade, né? De ele ter sido o grande jogador de uma década sem Copa, né? E uma década em que ele tinha muito destaque. Em 50 já foi o período, inclusive, que ele vai para a Colômbia. Teve aquela confusão com o Flávio Costa, e que estava treinando no Vasco, que também era treinador da seleção. Ele acabou ficando de fora, num contexto já indo para uma reta final, da trajetória dele, que depois. Ele já estava louco, ele já estava É, louco. Só que como era um homem formado em direito, um cara que lia Hemingway, um cara totalmente diferente, enquanto os sim. jogadores iam para, depois do jogo, iam pagar a fieira, ele ia para Copacabana Palace. Até hoje, o jogador pode ir para qualquer lugar do mundo. Mas Copacabana Palace, você não, esse cara frequenta Copacabana Palace. E era o cassino do Copacabana Palace. Tinha cassino lá dentro na época. Então, assim, o Heleno de Freitas só usava casimira inglesa, não usava produção nacional. O alfaiate dele era o alfaiate do presidente da República, do Getúlio Vargas, do Walter Moreira Salles, o banqueiro, enfim. Então o Heleno era da alta, fina flor da sociedade carioca, da High Society, um jogador da High Society, o Jorginho Guine de chuteira. Então, assim, o Heleno de Freitas é muito diferente, entendeu? Enfim, é um super personagem. Quem tiver a oportunidade de ler o Heleno vai ficar, né, chocado de falar, caramba, cara, que personagem é esse? E nós historiadores temos o dever de não deixar cair em esquecimento. É E aí, isso. graças a Deus, eu tive esse insight via Luiz Mendes. Se não fosse o Luiz Mendes, eu acho que hoje eu ia, sei lá, estar vendendo picolé na praia, enfim, ia fazendo alguma coisa, porque o Heleno mudou totalmente a minha carreira, o rumo que eu levei na vida. O Luiz Mendes, eu conheci muitos jogadores pelos comentários e escritas dele, né? O Basso, que foi um zagueiro argentino que jogou no Botafogo nos anos Passo, 40, sim. ídolo do São É, Lourenço.
Ele fala, o Basso jogou 20 jogos no Botafogo, mas eu não vi zagueiro igual a ele. Então, sempre que ele montava o time histórico do Botafogo dele, Ele ele botava. colocava Nilton Santos e Basso ali na defesa, jogando Nilton Santos para a quarta zaga. E fala, mas tem que ser com Basso, né? E, Marcos, muito interessante, então, essa parte que você fala também do Heleno. Só que você citou o Renato Gaúcho, né, como sua primeira grande obra biografada, né? E aí você me corrija se eu estiver errado, só que teve questões no passado, às vezes que eu li sobre o ponto do Renato Gaúcho, de ser uma biografia não autorizada, que ele criou problemas com isso. Como que foi fazer uma biografia não autorizada e como você destacou? Talvez se eu escrevo hoje, minha relação com o Renato de amizade poderia estar melhor. Explica pra gente um pouco dessa fofoca de bastidores e, obviamente, para quem tiver o interesse em conhecer a Risco, um personagem que também é muito marcante na história do futebol brasileiro, até hoje, né? Porque o Renato continua extremamente ativo, treinando um grande clube da Série A, toda hora cogitado para a seleção brasileira, toda hora disputando títulos e continua sendo um grande personagem, né? Então, como que foi um pouco desse bastidores desse livro que abriu a trajetória para você iniciar esse ramo das biografias, né? Então, eu conheci o Renato no primeiro treino dele no Rio de Janeiro, em 1987. Janeiro de 87, ele chega no Flamengo, não lembro se janeiro ou fevereiro, e eu já era gandula do time, então, o primeiro treino dele eu conheci o Renato sempre, até hoje, ele se amarra em criança. Ele prefere dar autógrafo para criança do que para adulto, que pede na frente e fala outra coisa nas costas. Criança não, tem a pureza, né? Então eu tinha 11, 12 anos, eu era criança querendo entender o que era futebol, e o Renato me tratou muito bem. Quando o Flamengo foi campeão, me chamou para ir para o churrasco, afinal, os gandulas, se não fossem os gandulas, os roupeiros, os massagistas, eles não seriam campeões também. Todo mundo contribuiu ali para o Flamengo ganhar em 1987. Então eu passei a frequentar a casa dele, conheci, eu acredito que seja ainda a noiva dele, acho que é a noiva desde os 13 anos, a Maristela. Eles tinham 13 anos, enfim, um viu o outro perder a virgindade aos 13. E são noivos, acho que até hoje. Eu espero estar vivo para o casamento. E então aí eu conheci, virei amigo dele, da família. Dona Maria Portaluppi, falecida Dona Maria, veio me contar coisas, meu Deus, viu uma criança, né? Vai imaginar que vai virar biógrafo. Veio me contar, mas o Renato era Inter, tchê. Renato era colorado. Na família, 13 irmãos. Só o pai e o Renato eram colorados. Dona Maria, para que a senhora disse para a pessoa errada isso? Então, assim, no primeiro livro meu, eu tive que me lidar com dilemas como esse, Sim. de falar que o maior ídolo da história do Grêmio era Inter. Entendeu? Então, assim, teve muitas coisas no livro que o Renato me pedia para tirar. O que, assim, eu podia tirar, que aí a gente tem que saber diferenciar uma informação de uma fofoca. Aí eu. Foi até uma aula que o Renato me deu e eu deixei de contar a fofoca. Então, assim, um livro que de repente mais mulheres comprariam, mais homossexuais comprariam. Eu tive que extirpar algumas coisas picantes que o pessoal da fofoca do Léo Dias ia adorar saber. Tirei, mas ficou um livro em que tem certas verdades que aí era das duas uma. Ou você está lendo um livro sobre o Renato, ou você está lendo um livro sobre o Kaká. Eu não posso escrever o livro do Renato e você está lendo o Kaká. Nunca ganhou cartão amarelo. Pô, o cara foi cortado da Copa do Não Mundo por pulou causa o de muro da bancada. concentração. Enfim, então tinha certas coisas que aí era a minha credibilidade em jogo, e aí me desculpa. Eu não, se eu faço o meu primeiro livro de acordo com o que o Renato quisesse, nossa amizade estava mantida, beleza. Estaria indo para churrascaria agora com ele, beleza, maravilha. Futebol no posto 9, maravilha. Mas eu ia acabar, a minha carreira ia acabar no primeiro livro. Ia ser um livro de fã-clube. E Sim. não, virou uma biografia séria, a ponto de Juca Kfouri, Armando Nogueira, muitas pessoas falarem bem da biografia. Afinal, todos temos que entender que todos nós, né, temos prós e contras. Não vá perguntar, não vá achar que todo mundo gosta de mim, que não. Tem pessoas que não gostam de mim. Então, assim, todos temos coisas prós e contras. E o Renato só queria o pró. E aí, me desculpa que eu ia morrer como biógrafo. Então, eu estava no meu nascimento, eu geri esse livro, eu fiquei grávido durante praticamente 12 anos da minha vida para fazer esse livro.
E nos últimos dois eu fiz, e ele ainda me cozinhou por mais um ano e meio que eu poderia ter lançado, e quando eu lancei, ele entrou numa comigo. Entrou numa comigo, e aí, digamos, eu acho que eu entrei para a história aqui no Brasil como a primeira biografia autorizada, desautorizada. Porque eu tenho, inclusive, assim como eu era totalmente iniciante, cru, eu pedi para o Renato, Renato, você assina isso aqui? Ele assinou. Eu, Renato Portaluppi, portador do CPF tal, do RG tal, autorizo o Marcos Eduardo Neves a escrever a minha biografia. E aí ele assinou isso em 2000, eu lancei em 2002. E aí eu ainda assim, né, pô, com todo o medo do mundo, Renato, onde é o teu cartório? Eu fui lá, reconheci firma, entendeu? Então, assim, era autorizado o livro. Só que ele queria que o livro fosse um xerox ali grampeado e eu passasse para 20 amigos. Quando ele viu, já estava nacionalmente. Renato é um personagem nacional, né? Então, eu perdi uma amizade, sinto muito. A gente ainda se fala, quando a gente se cruza, a gente se cumprimenta. Sim. Convidei para o livro do Zico, ele me mandou de volta um áudio no WhatsApp. Mas a amizade eu perdi, a amizade, tem um respeito mútuo. Ele sabe que eu já tenho uma carreira, que eu não sou mais um menino de um livro só, mas perdi a amizade, mas ganhei uma profissão. Não me arrependo nem um pouco. É, e uma profissão que, como eu falei, na minha humilde opinião, ninguém toca melhor que você aqui no nosso país, né? E Não, fala, não eu ia discordar de ti, porque assim, o meu guru, o meu mestre, o meu ídolo, a minha referência, eu deixei de ir numa festa de aniversário do Zico para ir no dia que o Rui Castro foi aclamado como imortal na Academia Brasileira de Letras. Coube de ser no mesmo dia, entendeu? E eu tive que fazer uma opção. E o Zico vai ser meu amigo eternamente agora e vai fazer aniversário muitos e muitos anos, como fez outros, mas você entrar na Academia Brasileira de Letras, é outro virar um patamar. imortal. Aí eu decidi ir no Rui Castro, não fui no aniversário do Zico, mas enfim, para mim o Rui Castro é o maior biógrafo do Brasil, fez o principal livro, principal biografia de Do futebol do Garrincha. país, que é a do Garrincha. Só que quando houve o Jabuti e ele concorrendo com Carmen, uma biografia sobre a Carmen Miranda, eu falei, caraca, vou disputar com o mestre, né, cara? Difícil esse negócio. Mas perder para ele foi uma honra. Perder o Jabuti para Carmen, depois eu li Carmen. E, pô, falei, que livro é esse, cara? Eu não tinha a menor ideia de que era a Carmen Miranda, uma dançarina que botava. Não, que livro, livraço. Então foi uma honra. E aí, tomando um chopp no Baixo Gávea, eu tomando um chopp, mas ele não, ele é abstêmio, ele é um alcoólatra há mais de 35 anos sem botar uma gota. Ele se vangloria de dizer isso, né? Tanto é que ele fala que escreveu o livro do Garrincha, não é um jogador de futebol, é uma vítima do alcoolismo. Ele queria Sim. entender onde ele estava embrenhado. Então, assim, aí eu tomando um chopp e ele um suco no Baixo Gávea, aí ele falou para mim ali mesmo em 2006, Marcos, agora que a gente se conheceu, acabou para mim, parei com biografia, não aguento mais esse quebra-cabeça interminável, 200 entrevistas. E eu achei que ele estava brincando, sabe? Mas se você vai ele passou só a fazer recortes de época. A Noite do Meu Bem, não sei o quê, sobre a Noite do Rio nos anos 20, mas biografia ele parou. Foram três. Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda. Três biografias e o cara é imortal. Então, um cara como esse. Nossa, eu tenho 15 biografias aqui, estou longe da academia me aceitar, gente. É, e eu acho que então, corrigindo a minha fala, você é o maior dentre os que estão na ativa, vamos dizer assim, né? E o Ricardo, Obrigado, obrigado, obrigado. Mas assim, eu só, eu não fico pleiteando isso. Eu só quero ampliar o meu legado, sabe? Eu só quero que no dia que eu não esteja mais aqui, meu filho tenha muito orgulho de quem eu fui e meus bisnetos, tataranetos, que nem nasceram ainda, saibam quem eu fui através das minhas obras, né? Então, por isso que quando você entra na academia, você vira um imortal, mas para mim, não. Quem faz um livro se imortaliza, que o livro vai ficar indo de mão em mão no sebo, não sei o quê, o livro não morre, e tanto o biografado quanto o biógrafo. Então, eu acho que vou estar rodando por aí, porque mídias digitais a gente teve.
pendrive, zip drive, HD externo, vai tudo mudando. Mas livro, cara, desde a Bíblia, livro é livro e fica andando por aí e não some na poeira do tempo. E você Não, falou também, não precisa de Marcos, bateria na praia. Imagina você está com Kindle na praia, acaba a bateria, você para de ler. O livro não. livro Livro é não. livro. Concordo plenamente. E você também falou sobre a questão de o livro do Renato, você era um jovem Marcos ali escrevendo, e que foi amadurecendo no decorrer. Eu lembro também, os meus livros escritos são livros acadêmicos, né? Mas o meu primeiro livro eu estava próximo, um dia antes de eu completar 24 anos, que foi lançado. Então, Olha, da maneira que você, eu lembro claramente que eu também tenho nervoso de pegar esse livro de novo, que eu fico com medo de ler o que eu escrevi lá. E eu fico, não, peraí, deixa eu pensar nesse progresso, no que vai vir daqui para frente, porque a gente está sempre pensando em evoluir. E uma das evoluções, e não que você já não fosse, como o PVC bem destacou, o grande escritor que é hoje no livro do Renato, mas uma das evoluções eu acho que está aqui, ó. Porque nesse livro, Alex, Alex, e eu já, Alex. já falei a minha idade, né, 36 anos, eu sou uma geração que cresceu vendo futebol nos anos, final dos anos 90 e anos 2000. E aquele ano Nossa, de você viu o Alex 2003, de 2003. Você viu é, aquele Alex que era melhor que o Zidane. eu não vi ninguém melhor que o Alex em 2003. O Zidane que ganhou o melhor do mundo da FIFA, o Estava Nedved no da Real Juventus. Madrid, estava no Real Madrid. Enfim, é bem Exatamente. mais fácil. Bola de ouro foi o Nedved, melhor do mundo FIFA foi o Zidane. Ninguém jogou mais que o Alex naquele ano. E depois ele teve, você coloca muito bem na trajetória dele, ele tinha o interesse de jogar na Espanha, teve outras propostas, vai para a Turquia. E o que poderia parecer para muitos, óbvio que isso fecha algumas portas, o Alex acabou não indo mais para a Copa do Mundo, no que para mim ele fala muito sobre 2002, o fato de ele não ter ido à Copa, o ressentimento com o Filipão, você destaca isso no livro, mas tecnicamente eu inclusive acho que o ciclo de 2002 a 2006 foi o melhor dele, até melhor do que o de 98 a 2002, porque já era um Alex mais maduro, um Alex que estava tendo esse auge no Cruzeiro e que manteve o mesmo nível ou próximo no Fenerbahçe. Só que o ir para a Turquia fechou algumas portas. Aí tem a opção do Parreira, né, naquele quadrado mágico, que o Parreira já disse que o Alex não se O Parreira enquadrava. foi super sincero com ele, é. Ele tem o Parreira foi sincero, cara, você não se enquadra no esquema que eu pretendo implantar. Agora, que eu não preciso de um ali para distribuir para três atacantes, eu preciso de quatro, e você não Rotatividade. vai ser um desses quatro com mobilidade. Então, o É, Parreira foi super sincero com ele. ele foi Mas mais às claras, né? eu só acho que assim, você falou assim, eu concordo plenamente. O Alex de 95 a 2002, tirando aquele, é óbvio, o jogo com o River Plate que ele ganha a Libertadores, né? Foi semifinal da Libertadores de 99, o Palmeiras campeão da Libertadores pela primeira vez. O Alex vira imortal do clube com aquela semifinal com o River Plate, 2-0, dois gols dele. E depois aquele chapéu no Rogério Ceni no Palmeiras, às vésperas da convocação final, ele faz o gol mais bonito da vida dele. Tirando esses dois momentos, o Alex tinha uma pinta de vagalume. Né? Ele tinha dois jogos que ele não ficava apagado, no outro ele brilhava, e aí ficava apagado, aí depois brilhava. Tanto é que quando ele chega no Flamengo é chamado de Alex Otan, entendeu? Então, assim, ficava dormindo em campo. Então, eu concordo com você que o ciclo dele de 2002, depois da Copa, só que não até 2006, como bem disse o Zico, Vai que o mais. treinou no Fenerbahçe, o Alex poderia ter ido para 2002, poderia ter ido para 2006, que ele chegou às quartas de final da Champions com um clube turco, o Fenerbahçe, sob o comando do Zico, e poderia ter ido em 2010, que eu pesquisei e, enfim, o Alex estava brilhando em Istambul. Brilhando, só que Istambul é periférico. Aí em 2010, depois você pega a lista dos relacionados e me diz Não quem era é, melhor que o Alex ali. não é desprezar, mas assim, o Kleberson já estava e estava vindo de reserva do Flamengo, o Elano era titular, a gente não tem como. Elano. O Kaká, tudo bem. O Kaká, tudo bem. Era o 10, beleza. Mas podia estar Kaká e se ele se machuca, o Alex entrar. Entendeu? Já Teve era um gente Kaká. que queria o Alex em 2014, cara. Rolou esse Depois jogou papo, no porque ele estava Coxa, né? brilhando aqui no Curitiba no fim de carreira. Entendeu? Aí falando, se ele está brilhando no Curitiba, imagina ele com quem sabe jogar.
Ele vai distribuir ali, vai ser um Everton Ribeiro no Bahia. Entendeu? Vai, em 20 minutos do segundo tempo ele pode mudar o jogo. Com Sim, eu duas, acho três que bolas. Eu acho que a globalização ela já avançou em muitos pontos, mas o brasileiro ainda tem um certo preconceito com algumas coisas, né? O cara joga na Turquia, o cara joga no Japão. Eu lembro que quando o Zé Roberto veio jogar uma temporada aqui pelo Santos em 2007, pós-Copa do Mundo, ele jogou tanta bola que o pessoal falou: Nossa, o Zé Roberto é o maior jogador do futebol brasileiro. Mas quem acompanha ele na Europa já sabe que ele estava nesse nível, né? O Alex é a mesma coisa. E se ele vem em algum momento dos 8 anos e meio, se eu não estiver enganado, que ele ficou no Fenerbahçe jogar no Coritiba, no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro, que ele foi ídolo, e joga uma temporadazinha, ele já iria para uma Copa, só que estava na Turquia, aí desconsideravam. O que eu acho mais equivocado são os treinadores que acompanham terem ignorado isso. O Parreira eu entendo, apesar de que eu sou tão fã do Alex, mas eu Se nunca tive. parece muito com ele fisicamente. Eu É, que estou sem óculos aqui, eu estou praticamente vendo o Alex pequenininho aqui do meu lado aqui. cabeça careca. E eu falando, assim, eu não tive a oportunidade de falar o quanto eu sou fã dele, assim. E eu, por exemplo, você citou o Kaká, que dispensa comentários, mas se eu for montar a seleção de jogadores brasileiros que eu via, o Kaká tinha uma característica mais de explosão, né, de linha de frente, ponta de lança. Eu coloco o Alex e não coloco o Kaká, só para você ter ideia do que o Alex Só entre podia fazer. melhores do mundo, né? Brasileiros melhores do mundo, né? Eleitos. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ca- Kaká e Vinícius Júnior, ninguém vai me dizer que jogaram mais do que o Alex. E eu concordo plenamente, e isso não é desmerecer, na minha opinião, o Kaká, em hipótese alguma. É, Não, podem ser melhores do mundo, mas 2003, pelo menos, só 2003, não quero nem me aprofundar. 2003, o melhor do mundo foi o Alex. Só que ele jogava no futebol brasileiro. E é o mesmo menosprezo que a gente faz com os turcos. É o sim, mesmo menosprezo. Aí, por jogar no Brasil, acham que é um campeonato menor. Por mais que o Arrascaeta jogue bola, não vai ser eleito o melhor do mundo, cara, e joga no Brasil. Nem exatamente. ganhando esse Mundial da FIFA aí que fizeram, que é super bacana, não sei o quê. Mesmo que ele ganhasse o Mundial da FIFA, não ia ser eleito, ia ficar no máximo em segundo, terceiro lugar. Entendeu? Sim. Por jogar no Brasil. Enfim, É, isso é, como você falou no início, naquele preâmbulo inicial, tem muitas coisas políticas em jogo. João Avelange sabe muito bem o que ele transformou a FIFA. sim, e tem um olhar eurocêntrico, por mais que ele tenha aberto espaço para as federações de outros países, inclusive da África, entrar no passado, continua tendo uma perspectiva política de domínio europeu ali, enfim. E, só que aí Se o Brasil ganhar destaca, aquela Copa do Mundo de clubes, não ia ter mais Copa do Mundo de clubes. Ninguém queria que o Fluminense fosse o campeão. Se sim, não é a final entre Chelsea e PSG garantindo que o europeu vai ganhar, não ia ter ia outra acabar. edição. Que nem aquela de 2000, que a final foi Vasco e Corinthians. Vai Acabou acabar. ali. Queria um Real Madrid, Manchester, podia até ser um Real Madrid, Vasco, ou um Corinthians e Manchester. Mas quando a final virou Vasco e Corinthians, acabou ali. Sorte do Corinthians, que é o único time do mundo que é bicampeão mundial e só ganhou uma Libertadores. Que entrou como campeão do país sede naquele ano e fez a final com o Vasco, passando por, como você falou, né, de Real Madrid e Manchester. E eu acho que é isso, né? Esse Não, olhar que não existe, porque o campeão da Libertadores o atual campeão da Libertadores era o Palmeiras do Alex. Não europeu. existe o porquê o Corinthians, como campeão brasileiro, jogar aquele Mundial. Isso não existe, não tem cabimento. Aí você vê como a FIFA é política. Você tem um time do Rio, o Vasco, no caso, campeão da Libertadores de 98, de 2 anos antes, e você tem o time paulista da maior torcida, atual bicampeão brasileiro, mas enfim, um time de São Paulo e um time do Rio. Então, assim, política em tudo que é lugar, política em tudo que é lugar. Por merecimento, poderia até se aceitar o fato do Vasco por ser campeão da Libertadores de 98 e o Palmeiras por ser campeão da Libertadores de 99. Seria Rio e São Paulo da mesma forma. Agora, o E Corinthians, a FIFA tinha colocado, e não acabou não acontecendo, como você falou, o Palmeiras em 2001, mas tudo porque segue o calendário europeu. Eles fizeram a tabela do Mundial de 2000, logo depois que termina a Champions League de 99, o Manchester United vinha ser campeão, só que não tinha terminado a Libertadores ainda. O Palmeiras viria a ser campeão. E aí, por que que vai botar, então, por que não espera, então, terminar o campeonato daquele ano? Ah, não, vamos botar o desse ano para 2001. Eles não tiveram isso porque eles queriam fazer do jeito deles, né? Enfim, né? São as questões o políticas tiro que. saiu pela culatra.
Porque se a final fosse Real Madrid e Manchester, ia ter no ano seguinte, ia ter outros. E trazendo novamente o Alex, o que foi vivenciar esse trabalho de escrever sobre o Alex, ir à Turquia e conhecer o que é o turco com o Alex? Você já viu alguma relação de um torcedor com um jogador similar o que tem o torcedor do Fenerbahçe com o Alex, que virou estátua, que é um ícone? E aí eu fico pensando, o Alex deve refletir muito sobre isso. Eu não fui para a Espanha, não fui para a Itália, teve a frustração no Parma, acabei não, depois desse Cruzeiro 2003 não fui para uma Copa do Mundo, fui capitão da Copa América em 2004, depois acabei não tendo a sequência que eu esperava na seleção, não joguei num clube de um grande centro europeu, mas em contrapartida, será que algum jogador brasileiro que jogou em algum clube europeu, chegou no patamar que o Alex é no Fenerbahçe? Isso é um ponto que eu realmente nunca vi. Não. O mais próximo é o Zico no Japão. E aí fica um convite a todos. É um filme para se ver com família, se possível, com crianças, sabe? É um filme maravilhoso, Samurai de Quintino, em exibição desde o dia 30 de abril. É, Não perca esse filme, que vocês vão ter imagens chocantes do que é a idolatria do japonês pelo Zico. No meu tempo, quando eu era moleque, a gente ia jogar pelada e aí falava: ih, que time lá é só japonês, tipo, não sabem jogar bola. Na última Copa do Mundo, 2022, no grupo do Japão, na fase de grupo, ele ficou na frente da Alemanha e da Espanha. Ficou em primeiro do grupo. Então, essa transformação de um time que não sabe o que é a bola em uma potência do futebol mundial, é... isso se deve ao Zico. E a idolatria que ele exerce lá, só para resumir, o Zico é o maior jogador do Flamengo. O Flamengo é o maior, não digo time do Brasil, vamos diminuir um pouco o Flamengo, tá? Porque senão parece arrogância. É o maior time do Rio, mais popular do Rio. Houve uma Olimpíada em 2016, que em que cidade foi? Peraí, deixa eu lembrar se foi São Paulo. Não, foi no Rio. Foi no Rio. Me pergunta se o Zico foi chamado para conduzir a tocha olímpica em algum trecho. Não. Inacreditavelmente, quem leu o efeito Zico vai saber que o Zico não foi sequer chamado para conduzir a tocha olímpica, enquanto, não digo dezenas, mas alguns políticos que estão com tornozeleira eletrônica foram chamados. O Zico não foi. E aí, 4 anos depois, tem uma Olimpíada onde? Em Tóquio. O Zico estava no Rio de Janeiro, tranquilo, tranquilo, quando recebe um telefonema do governo japonês falando que está emitindo as passagens aéreas para ele poder conduzir a tocha olímpica. Afinal, ele é o Zico e as Olimpíadas são em Tóquio. Então, isso dá uma demonstração rasa sobre a idolatria. Mas vendo o filme, você vai ver as cenas. Agora, recentemente, eu acho que muita gente viu que acompanha futebol. O Kashima foi campeão, não lembro se japonês ou asiático, enfim, da Copa da Ásia. E os jogadores pediram para o Zico levantar a taça ali no meio deles. O Zico já com 70 e poucos anos levantando a taça. Enfim, o mais próximo do Alex é o Zico no Japão. Porque não tem Pelé em Santos, cara. Tem gente em Santos que se bobear acha que o Neymar é melhor que o Pelé. Entendeu? E aí eu estendo a coisa. Maradona em Nápoles não é que nem o Alex na Turquia. É muito grande. É maior que o Zico no Japão. Mas o Maradona em Nápoles, na Argentina também. Maradona na Argentina, mas é o próprio país, beleza. Um estrangeiro ser tão idolatrado. O presidente da Turquia, o ditador Recep Erdogan, ele fica tentando agendar uma data com o Alex. Geralmente é o contrário, é alguém que quer falar com o presidente. E o presidente nunca tem hora. É o Erdogan que tenta agendar. Só que o Alex pensa 2 vezes, né? Vou ficar dando dividendo político para o cara tirar uma foto comigo, saindo. Entendeu? Não vai. O Alex é muito gigante na Turquia. Só quem foi lá e experimentou no Gran Bazar, que é a principal feira do mundo, com mais de 2.000 lojas, falar, mostrar uma foto ao lado do Alex, nossa, aquilo que custava R$ 100, cara, te vende por R$ 2. Só porque você tem uma foto ao lado de Alex. Alex. Então acho que eu vou tentar tirar foto com o Alex quando encontrá-lo agora, Não, porque você tira a foto com o Alex e se hospeda num apartamento standard, num hotel, que eles te dão a suíte presidencial.
Se for um vídeo, então, os dois assim, se falando como se fosse amigo, Já nem foi. paga, cara. Vai lá, se hospeda. Não, isso demonstra magnitude, né? Eu fico pensando nisso. O Alex hoje, talvez, com certeza, todo mundo, quando vê o seu fim de trajetória, e eu lendo o livro, eu percebi muito isso, vão ter momentos que você vai pensar o que eu poderia ter feito, o que eu deixei de fazer, mas eu acho que o patamar que ele alcançou supera qualquer coisa que ele deixou de fazer, né? E Absurdo. O Copa, Mauro César Pereira, ele era da ESPN, junto com o Alex, que era comentarista da sim, ESPN, eu lembro. e aí foram cobrir em Berlim uma final de Champions. Estava o Barcelona do Messi, não lembro em que ano. Foi em Berlim. Berlim é muito próximo da Turquia. Eu acho que deve ter, depois de Istambul, a cidade que tem mais turco deve ser Berlim. Cara, no hotel que estava lá a equipe da ESPN, com o Alex, com o Mauro César, Paulo Andrade, no hotel estava hospedado o Messi, o Barcelona. Cara, pergunta quantas pessoas pernoitaram, dezenas, centenas de pessoas na frente do hotel, e não era gritando Messi, desce aí não, era gritando Alex, que era um aposentado comentarista de uma TV brasileira. E o Mauro César não acreditou, sabe? As pessoas, quando viam o Alex de longe, acenando, chorando, como se estivesse na Índia diante de Sai Baba, entendeu? É um negócio absurdo a idolatria do Alex ali. Ele sai do patamar de celebridade para se tornar uma personalidade. Os turcos não entendem por que ele mora no Brasil. Fala logo, cara, acaba logo essas férias aí, vem pro nosso país, pô, vem pro teu país. É É isso. assim. E é um grande ícone para mim, da minha geração, enquanto pessoa que assistia futebol, não estou nem falando de que trabalhava com esporte, com futebol, e o Alex me marcou muito. E ver essa trajetória na Turquia, eu lembro quando ele foi pro Fenerbahçe, estava com 14 anos. E eu tava naquela vibe, né, de começar a acompanhar futebol europeu com mais tempo, e esperando, pô, mas por que que ele vai pro Fenerbahçe? Porque eu lembro dele falando, às vezes, algo nesse sentido, né? Eu comprava o jornal Lance, né, e saiu no Lance isso. Às vezes, já estou com 27 anos, às vezes aquele cavalo que passa, você tem que montar nele, porque senão não vai passar de novo. E ele aproveitou a oportunidade, aí ele conta, e você traz na biografia, né, que os turcos ficaram atrás dele um maior tempão, desde o ano anterior, indo atrás até conseguir levá-lo, e depois virou o ícone que virou, né? As quartas de final contra o Chelsea, o Fenerbahçe é eliminado, mas aquilo é até hoje visto como um grande título para eles, né? É, Então, exatamente, porque se você for ver por números, o Alex ganhou 3 campeonatos turcos. E assim, não foi nada assim, ele jogou 8 anos, que nem o Juninho Pernambucano no Lyon, jogou muito 7 anos, ganhou 7. O Alex jogou 8 anos lá, ganhou 3, entendeu? E foi até umas quartas na Champions, feito inédito, até hoje inalcançável para um clube turco, ok. Mas você vê, ele ganhou o Campeonato Turco dos 100 anos, do centenário do Fenerbahçe. O Zico conta que quando ele assumiu como técnico, estava ali, independente de você ser um Jorge Jesus aqui, do time jogar lindamente, se você perder o Campeonato Centenário para o Galatasaray, você está fora. Então foi o único contrato que o Zico assinou que não precisava, tinha que ganhar para se manter. Entendeu? E aí ele ganhou. O Alex ganhou o Campeonato Turco no centenário, e aí eu acho que 1 ou 2 anos depois era o centenário do Galatasaray. O Alex ganhou. Aí você tem uma noção do que é o Alex na Turquia. é isso. Falando de outro personagem que você escreveu, que também foi Eu histórico, acho que a gente vai ficar. Eu acho que a gente vai ter papo, tanto livro, tanto personagem, que a gente né? vai ficar umas 3 horas aí, ou então vai chamar o público para, ó, vai. Eu fui no filme do Michael Jackson, acabei de vi ontem o filme do Michael Jackson. Crente que ia ver a biografia. Pô, quando ele lança Thriller, beleza, tá no auge, aí lança Bad, acaba o filme. Cadê o pós? Cadê ele ficando branco, gente? Quer dizer, vai ter a segunda edição, né? Nosso papo aqui é para ter É, várias edições. e Até porque eu nunca vou parar. Não vou parar enquanto Deus me der essa vida, farei mais biografias. a gente vai ter que ter uma parte 2 com certeza. Mas antes de caminhar para o fim, uma coisa que com certeza vão me cobrar se eu não tocar no assunto é falar sobre o livro do Louco Abreu. Botafoguense com certeza iriam me cobrar. E aí depois eu Tá vou abrir bom. espaço para você falar também dos seus projetos atuais, antes de a gente fazer um bate-bola aqui de perguntas rápidas, de respostas rápidas para a gente encerrar.
Mas o que foi escrever sobre o Louco Abreu, um cara que já era veterano, veio para o Botafogo? Eu acho que a sua biografia do Louco Abreu, eu não estou com ela aqui porque eu emprestei para um amigo botafoguense, senão eu ia mostrar aqui também. Você já pode fazer isso, esse livro aí, Louco por ti, louco que é o por livro ti. do Pelada. Foca mais no Louco no Botafogo? Qual foi o seu objetivo ao pensar isso? E o que você viu do Louco representando para um Botafogo que vinha de três vices-campeonatos cariocas para o Flamengo, o maior rival, e de repente tem aquela final do jeito que foi, né? O Cavadinha, a defesa do pênalti do Adriano pelo Jefferson, que é outro que merece uma biografia, e como que isso de alguma forma preencheu aí a sua intenção de escrever sobre o Louco Abreu. Assim, na verdade, quando o Louco me chamou para escrever o livro dele, na verdade, quem me chamou foi o Gustavo Rothstein, que hoje é produtor da Rede Globo, mas na época era setorista do Botafogo no Globoesporte.com, então vivia os bastidores do Louco mais ou menos como eu, quando o Gandula vivia o do Renato, do Zico, do Nunes. Então, assim, o Gustavo, ele tem a pegada maravilhosa de jornalista, de repórter, mas não de biógrafo, de escritor, né? Então, é o único livro de todos os meus que eu divido a autoria, tá aqui, Marcos Eduardo Neves e Gustavo Rothstein. O Gustavo me chamou e aí a gente começou a fazer uma bateria de entrevistas com o Louco logo após a volta dele da Copa do Mundo de 2010. Então estava tudo muito fresco na cabeça dele, tanto as finais do Carioca quanto o que ele viveu durante a Copa do Mundo em 2010, levando o Uruguai à semifinal depois de 40 anos, batendo pênalti decisivo de cavadinha, mostrando a todo o planeta que o goleiro de Gana não via campeonato carioca. E todos nós que vimos aquele jogo ao vivo sabíamos, falava, cara, ele não vai fazer isso. Mas sabendo que ele vai fazer isso, ele vai fazer, mas ele não vai. É a Copa do Mundo, ele não vai, mas vai. E a gente sabia, ele fez. Enfim. Então, assim, é um prazer enorme entrevistar uma pessoa como o Louco Abreu, altamente, outro nível, e eu, se não fosse jogador, seria jornalista, outro nível intelectual, uma pessoa também, tinha que ter cuidado nas perguntas, senão tomava umas patadas. Então foi um prazer enorme estar dialogando com alguém de igual para igual, assim, não menosprezando os outros jogadores, por Zico é um absurdo de inteligente, mas enfim, tem muitos jogadores que têm muita bola no pé, mas não, às vezes não sabe nem escrever, né? Então, assim, livro maravilhoso, o Louco escolheu o Botafogo exatamente por isso, porque se perde a quarta final seguida, ia ser só mais uma final, ninguém ia lembrar dele, e se ganha, ia fazer história. Então, a mentalidade dele era essa. Eu preciso estar num clube grande, como é o Botafogo, para ser convocado para a Copa do Mundo. E aí ele teve a chance de entrar para a história contra o atual tricampeão, 3 títulos seguidos em cima do Botafogo, e que, para piorar a coisa, ainda tinha ganho o Campeonato Brasileiro em 2009, então ficou mais forte ainda em 2010, e o Louco conseguiu fazer história. E o Louco foi tão esperto que ele teve essa chance de fazer a cavadinha na final da Taça Guanabara contra o Vasco, só que ele bateu chapado, o Fernando Praz não conseguiu pegar a bola. Se ele dá a cavadinha ali, ia ser um gol de Taça Guanabara maravilhoso, mas o goleiro Bruno, Já tá ele ligado. ia ficar parado na grande final, né? Que nem final foi, mas foi a final. Então, assim, é um livro que, assim, quem sabe da carreira do Louco Abreu, sabe que o Louco é o jogador que está no Guinness Book, no livro dos recordes, como o jogador que mais vestiu camisa em toda a história do futebol. Então, eu não considero o livro do Louco Abreu uma biografia. Eu considero que no pergaminho, que vai ser a biografia dele, tem até pena do biógrafo, são muitos clubes, enfim, o capítulo Botafogo está aqui. Fininho, esse é o capítulo Botafogo, com um pouquinho de Figueirense, mas enfim. Então é o capítulo Botafogo desse pergaminho, dessa Bíblia, que vai ser a biografia do Louco Abreu, por quem tiver a, a ousadia de tentar biografar inteiramente. Porque é uma carreira gigante, né? São 20 e tantos clubes que ele defendeu. É um verdadeiro É isso. cigano do futebol, né? É. E gente muito boa, da melhor qualidade. Nossa Senhora, uma pena que pintaram os muros de General Severiano. Ele era um dos poucos que tinha autografado ali, enfim, com piche, né? Enfim, pintaram ali. Não sei se o Canecão vai voltar, mas ele dizia que sempre que vinha ao Rio, ele passava com maior orgulho e se via lá entre os grandes do Botafogo. E eu considero que
O último grande campeonato carioca daqueles inesquecíveis foi o do Louco Abreu. Aquele campeonato que você fala, o campeonato do Cocada, o campeonato do Maurício, o Exato. campeonato do Petkovic, o campeonato do Renato Gaúcho da Barrigada, o campeonato do Rondinelli, o campeonato do Assis, o campeonato do Louco Abreu, entendeu? E depois disso viraram campeonatos cariocas que são fases de preparação para o brasileiro. Eu posso terminar com umas perguntas rápidas de você Pode, responder. claro, sempre. Bate-bola, um ou outro. Se tivesse que escolher um só, Pelé ou Maradona? Pelé, Messi ou Zico? Zico. Pro botafoguense, Heleno de Freitas ou Louco Abreu? Boa pergunta essa. Mas para o Botafoguense eu acredito no Heleno de Freitas, que aumentou a estima para você ser botafoguense. Isso se amplia com Garrincha, e aí, quando entra o louco, o Botafogo já é um clube sólido de inúmeros craques, Paulo César Caju, Didi, Jefferson, Newton Santos, enfim, a gente ia ficar aqui, Túlio, e aí o louco só mantém o nível do negócio. E pro flamenguista, um dos seus biografados, o Nunes ou um dos ídolos atuais, o Gabigol? É a pergunta que todo mundo faz, mas eu acho que o Nunes foi muito mais jogador que o Gabigol. Para o Flamengo, ele fez dois. O Gabigol ele fez 4 gols em 3 finais de Libertadores e fez 3 gols de título de Libertadores em 2 finais. Dois contra o River Plate em 2019 e um contra o Atlético Paranaense em 2022. Porém, o Nunes fez os 2 gols no primeiro título brasileiro do Flamengo em 1980, elevando, como diz o Bruno Henrique, o Flamengo para outro patamar, porque diziam que era um clube regional, que o Zico só ganhava o Campeonato Carioca. Então, o Nunes fez o gol do título que levou o Flamengo ao seu primeiro brasileiro. E aí, 2 anos depois, em 82, ele faz no Olímpico contra o Grêmio, que seria campeão do mundo no ano seguinte, com Renato Gaúcho e companhia, em pleno estádio olímpico, que era o estádio do Grêmio, hoje é a Arena, né? Mas ele faz outro gol do título brasileiro, do bicampeonato, é com o Nunes. E faz 2 gols na final do Mundial. Então, assim, o Gabigol, ele não. Na final do Mundial, ele deixou a desejar contra o Liverpool. Do outro Mundial, então, com o Vitor Pereira, tadinho dele, não teve nem chance. Então, o Nunes é muito importante porque no. Não digo nem no Carioca, vamos falar Rio de Janeiro. O título mais importante da história do Rio de Janeiro, de um clube de futebol do Rio de Janeiro, o Nunes fez 2 gols nos ingleses imbatíveis do Liverpool, que em 5 Champions chegaram a 3 ou 4 finais, ganharam tudo. Era um time imbatível, embora não tivesse grandes nomes de repercussão. Mas enfim, então o Nunes é maior que o Gabigol, fora o fato de ser o primeiro jogador atuando no Nordeste a ser convocado para uma Copa do Mundo, em 78, pelo Santa Cruz. Perfeito. Marcos, a gente o papo estendeu, hein? Tá bom. Eu É, falei, mas você, a gente vai fazer bate-bola, vai fazer tudo no próximo. Você não perde por esperar nosso encontro novamente aqui, já já, quem sabe depois da Copa, falando um pouquinho também sobre Copa do Mundo, política, futebol, o que que houve aí, né? Tô louco para ver o Irã lá jogando essa Copa nos Estados Unidos, o que que vai ser esses jogos do Irã nos Estados Unidos. Então, daqui a pouco tem um novo papo e tem mais história, tem máquina tricolor, tem Nunes, entendeu? Então tem muita coisa para a gente falar aqui. sem dúvida alguma, Marcos. Temos muitos assuntos. Copa do Mundo vem aí, como você destacou, e sem dúvida alguma também vão, vamos ter a oportunidade, né, de abordar suas outras biografias, seus outros trabalhos, seus trabalhos atuais. Então, problematizar um pouco mais, aprofundando os debates que a gente iniciou nessa conversa de hoje. Pós-Copa do Mundo, a gente faz uma segunda parte para os nossos ouvintes aqui que gostaram de acompanhar a sua trajetória, vão poder também conhecer um pouco mais dos seus trabalhos e a gente debater os assuntos que vão vir. Sem dúvidas também, a Copa do Mundo vai trazer, né, bons assuntos, vai trazer pano para manga para serem aqui problematizados. E eu acredito que essa segunda parte vai ficar tão boa quanto essa primeira, que já está também no pódio ali das principais entrevistas e conversas que eu já pude
fazer, gravar. Eu chamo isso aqui muito mais de uma conversa do que uma entrevista. Então, já te agradeço por ter dedicado, né, uma parte do seu tempo para vir aqui falar conosco. Agradeço de coração. Para mim foi um enorme prazer, orgulho e reconhecimento da sua parte de ter cedido um pouco do seu tempo para conversar aqui no Esporte na História. E agradeço a você que também está chegando no canal, conhecendo o Esporte na História. Então, se você está chegando hoje, se inscreva no canal, ative as notificações para receber nossos vídeos, compartilhe o conteúdo com seus amigos e amigas que têm interesse. Aqui a gente tenta fazer sempre pensando o esporte, pensando as práticas corporais, a educação física, o lazer de maneira qualificada, acadêmica, jornalística, de forma que a gente possa levar esse conteúdo com qualidade para um público cada vez mais amplo. Então não deixe de curtir esse vídeo aqui, não deixe de compartilhar. Isso movimenta o nosso trabalho, gera o engajamento necessário para o projeto continuar. A gente se vê nos próximos vídeos e próximos encontros. Um abraço, galera.